E nós, católicos, não prestamos esse culto latria a essas pessoas considerados santos, que foram proclamados como exemplos, exemplos a ser seguidos, virtudes heróicas de fé, como nós já conversamos aqui. Então, a dulia, perdão, é um respeito, uma veneração que a gente tem por essa figura. Sim. E no caso de Nossa Senhora, um culto ainda especial, maior que essa simples dulia, que é a hiperdulia. Perfeito. Agora, é bom deixar bem claro, meus amigos, a diferença entre adoração e veneração. Porque há pessoas que, não sei por qual motivo, até apelam para a Bíblia Sagrada, Eric, dizendo, olha, padre, mas não se pode prestar nenhum culto às imagens, porque a Bíblia proíbe. Vamos ver, vamos ser bem tranquilos e vamos analisar com calma. É verdade que o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo de 1 até 5, é Deus que fala para Moisés dizendo, não faça estátuas, eu somente mereço o culto de adoração, não faça nenhum ídolo na terra. Alguém poderia dizer, então é proibido o culto às imagens. Mas no capítulo 25, 3 páginas depois, o mesmo Deus diz para Moisés, faça 2 querubins, isto é, anjos de ouro, para sustentar a arca. Aí vem a pergunta, Deus permite ou não permite o culto das imagens? O culto como veneração, afeto, é permitido. Quem de nós, meus amigos, não carrega consigo uma fotografia da esposa ou da namorada ou da mamãe ou dos seus filhinhos? Analisando aquela fotografia, nós esboçamos um sorriso, nós nos lembramos de uma pessoa querida e a igreja age com esta sensibilidade. As imagens dos santos servem para aumentar o culto de imitação das virtudes que caracterizaram aquelas pessoas. Isso é muito interessante, porque essa passagem de Êxodo, no capítulo 20, que o senhor citou, é muito comentada entre nós católicos, inclusive somos acusados diante dela, porque não entendem essa diferença, isso é uma coisa muito importante. Como o padre Guido disse, lá, logo no capítulo 25, o próprio Deus que disse que não pode fazer, manda fazer imagens relacionadas então a querubins, a fim de ornamentação, a Arca da Aliança, que era a presença mais sagrada na terra, então no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança. Agora, padre Guido, esse ídolo que o Êxodo 20 proíbe, também tem a ver com a ação pedagógica de Deus com aquele povo, não tem? Certo. É claro, meus amigos, porque o povo nem sempre respeita a lei de Deus. Inclusive, bem naquele livro do Êxodo, sabemos que durante a ausência de Moisés, que subiu no Monte Sinai, o povo juntou o ouro e acabou fazendo um bezerro de ouro. Isto é, o Deus virou um bezerro, uma vez só. E, naturalmente, depois o povo recebeu também o castigo merecido, porque é somente Deus que deve ser adorado. Entendi, padre Guido. Bom, eu acho que está clara a situação, porém, a gente fica tranquilo, a gente sempre vai votar esse tipo de questão, porque muitas pessoas têm dúvidas, e como a gente acabou de dizer, a gente está dizendo aqui durante o programa, semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto, mas eu espero que tenha sido explicado, né? Católico, de forma alguma, adora imagens. Inclusive, o segundo concílio de Nicéia, no ano de, se não me engano, 797 ou 787, se não me fala a memória, tratou desse assunto também, onde colocou esses pingos nos is e explicou, e a igreja, como mãe que acalmou os ânimos e deixou bem claro de que tipo de culto se trata. E, é claro, não se trata de adoração e muito menos substituir qualquer coisa diante de Deus. Exato. Isso serve, porém, também como uma educação cristã e formação para dizer bem claro para tantas pessoas. Por exemplo, entram numa igreja e vão direto ao altar de um santo, de uma santa, e não vão no altar onde está o Santíssimo Sacramento. Gente, primeiro temos que ir diante de Jesus, fazer uma bela visita a Jesus, adorar a Jesus. Depois vamos na imagem dos santos. Vamos fazer isso, meus amigos, é muito importante, porque Jesus está realmente presente e merece o nosso culto de adoração. Muitas pessoas participando conosco aqui, padre Guido. Por exemplo, o Aparecido Antônio Negri de Campinas,
ele queria confirmar e saber sobre a canonização de Padre Gaspar Bertone. Já é santo, São Gaspar Bertone é santo, o fundador dos estigmatinos, né? Sim, exato, já foi canonizado, já foi o Papa João Paulo II. Que o canonizou, tá Sim. certo. A Isabel, por exemplo, de Vitória do Espírito Santo, ela disse que ela fica ansiosa antes do programa começar, que ela gosta muito do senhor, manda um abraço pro senhor, Padre Guido. O Antônio Machado de Azevedo, ele queria saber, por exemplo, sobre a história e a canonização, se é que existe algum processo, por exemplo, do Padre Cícero. Vamos combinar o seguinte, Padre Guido, na semana que vem, no programa Eclésia, vamos comentar, não dá tempo da gente responder hoje, queria que o senhor guardasse então para a gente na semana que vem, e você não perde o programa da semana que vem, para a gente falar, por exemplo, e esses santos que não foram canonizados pela Igreja, mas que existe uma devoção popular diante deles. O Padre Cícero é um caso desse. A gente comenta isso sobre na semana que vem, tá certo, Padre Guido? Porque eu queria um comentário rápido do senhor antes da gente terminar o programa. Além de tudo isso, a gente teve ainda recentemente uma outra canonização importante para o Brasil, que foi Padre Anchieta. Sim, exato. Poucos dias atrás, inclusive, né, o Papa Francisco canonizou o bem-aventurado Padre Anchieta, grande missionário que veio desde os primeiros tempos da descoberta do Brasil e que deu a sua vida na catequese, na instrução, na conversão e no autêntico testemunho missionário aqui no Brasil. O Beato Anchieta, ele ficou, digamos assim, por centenas de anos, quase que esquecido pela história da causa dos santos. Mas o Papa João Paulo II, ele mandou novamente estudar o caso da vida deste grande missionário e foi aí que ele ganhou o título de Beato. Ao passo que o Papa Francisco, mesmo não esperando que acontecesse um milagre, achou por bem valorizar mais ainda a doação total deste missionário para o Brasil e o canonizou poucos dias atrás. Não foi uma canonização de uma repercussão assim mundial, com grande festa, digamos assim. Foi mais discreta, né? Muito mais discreto, mas ele canonizou. Inclusive, é bom saber um pormenor, que o Beato Anchieta, hoje santo, José de Anchieta, era da mesma ordem do nosso Papa. Jesuíta, ele também. E os jesuítas, prezados amigos, têm como carisma as missões. Inclusive ajudou a fundar a cidade de São Paulo, importantíssimo aqui para o nosso país. Padre Guido, a gente está chegando ao final do programa. Como eu disse, foram muitos assuntos que ficaram aqui, que a gente ficaram sem respostas, vamos dizer assim. Se você mandou alguma pergunta aqui para a gente tentou responder na medida do possível. Mas então, semana que vem, a gente continua falando sobre canonização, essa honra dos altares e sobre, quem sabe, outros santos e esses queridos papas que acabaram de ser canonizados. Para terminar, Padre Guido, como de costume, o senhor poderia, por gentileza, nos dar a bênção? Certamente, a minha bênção hoje para a dona Cristina e Roberto de Teófilo Otoni, olha, lá estão seguindo o nosso programa, e para a família de nossos amigos, Sandra, o Sadi, o Cailon, a Patrícia e a Clara Maria de Rio Claro, que não perdem nenhum programa de Eclésia. E amanhã a gente vai visitá-los. Meus amigos, saibamos viver a intensidade da nossa igreja. Somos nós que formamos a igreja. E a alegria da canonização dos dois papas, como aconteceu ontem, seja também para nós um renovado fervor para sermos nós também santos, a serviço de Deus e dos irmãos. Para todos vocês, a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Boa noite para o senhor. Até semana que vem, porque a gente continua a falar nesse programa sobre esse tema interessante relacionado, então, às canonizações e tudo que envolve esse importante momento histórico da Igreja, a canonização desses dois grandes papas, tá certo? Uma boa noite, continue com a nossa programação. Até a próxima. Tchau, tchau.